Então tá. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa Caminho Santana, esse centro espírita que nos acolhe, que nos recebe, que abre as portas para o nosso aprendizado, para que possamos tirar um pouquinho das dúvidas que às vezes nos incomodam. Muitas vezes nós somos chamados e a gente não responde ao chamado. Afinal de contas, o dia está bonito lá fora, é domingão, né? E nós nos encontramos aqui, no local, preparado há muito tempo já pela espiritualidade aqui presente, para ambientalizar melhor e, acima de tudo, para nos receber de braços abertos. Vamos aos nossos recadinhos costumeiros. As palestras palestras e passes, né, acontecem todos os dias da semana, menos às sextas-feiras. Os plantões de atendimento ocorrem sempre meia hora antes de cada palestra. O nosso curso de preparatório de espiritismo é sábado, às 16h15, e esperamos que todos vocês possam nos auxiliar, né, trabalharmos juntos nesse grande projeto de aprendizado. Às sextas-feiras, né, não temos palestras, não temos plantão, mas nós temos um trabalho diferenciado. É um trabalho de um grupo de apoio a dependentes químicos e familiares. Então, se porventura você conhece alguém na família, ou tem algum conhecido, enfim, que passa por esta grande chaga da humanidade, que são as dependências químicas, compareça, vem aqui trocar uma ideia com a gente, trocar as suas experiências, a sua vivência, que este é o foco desse grupo, é reunir e trocar as experiências, um auxiliando o outro. Aqueles que aqui se encontram nesse dia, é uma verdadeira família de autoajuda, é muito bacana, tá? Eu tive a oportunidade de participar já de algumas reuniões e convido, né, aqueles que têm o familiar, ou o amigo, ou o conhecido com essa grande dificuldade, essa grande doença, melhor dizendo, venha conosco aqui. O nosso trabalho social ocorre todo sábado de cada mês, todo segundo sábado de cada mês. Nós atendemos 62 famílias. E nós estamos aí com planejamento, com o apoio de vocês, com a ajuda de vocês, da comunidade, poder atender um pouquinho mais as famílias, poder abrir um pouquinho mais esse leque, quem sabe chegar até o número 70, não sabemos ainda. Para isso a gente faz vários eventos, fazemos realizações, inclusive o próximo evento será agora dia 3, dia 3, né? Sábado agora, né? 3 de dezembro, no Acre Clube, é um bingo junto com a Casa do Caminho Santana e a Confraria Vitória Régia, realizará no Acre Clube, dia 3 de dezembro. Então, tem 14 tipos de pizzas diferentes, salgados, doces, refrigerante incluso também. Tem um rodízio de pizza. Então você compra o convite, tem direito a essas pizzas todas. Se quem conseguir comer um pedaço de cada, eu assino embaixo depois, né? São 14 pizzas salgadas fora as doces. A coisa vai ser interessante lá. Água e refrigerante incluso. Para qualquer coisa, procura a Cris, está aqui ao lado. E ela está com os convites, pode ser vendido. E vai nos auxiliar também nessa nossa campanha de ajuda às famílias. Dia 4, no domingo, no dia seguinte, nós teremos nosso grande evento que é para as famílias. Então, são todas essas 62, mais os respectivos filhos, mais os respectivos cônjuges. Você imagina o volume de pessoas que vão estar, né, aqui ao lado, na Sabesp. É um trabalho assim, maravilhoso, que vai vir Papai Noel. Às vezes até Mamãe Noel também vem, não sei, de repente acontecem umas loucuras aí, né? E também os gnomos também aparecem também, né? Tem alguns gnomozinhos aparecendo também. Com exceção daqueles animaizinhos que puxam o trenó, acho que esses não vêm, né? Os demais não estão todos presentes. Então, será uma grande festa de confraternização. Aqueles que puderem trabalhar conosco, estão de mão de obra também, são sempre bem-vindos. Aqui em frente à Condessa, não tem? Não tem? Da outra vez foi lá em cima, mas era um pouquinho longe, fora de mão, as pessoas saíram toda carregada, ficava meio complicado. Aqui é mais perto
para o metrô e nós já conseguimos previamente. O que nós fizemos lá? O cara falou, por que vocês não fazem lá embaixo? Então, começa às 10, né, Cris? Vai começar às 10. Nós vamos estar lá desde as 7 da manhã, sei lá. Não, terá normal, a realização dos trabalhos continuação normalmente, e já fizemos uma equipe escalada para poder ficar aqui, tá bom? Campanha do Quilo, a gente sempre agradece, está aí na frente, né? E como é bom falar, né, divulgar, comunicar, porque através dessa comunicação, nós que tínhamos um trabalho de cada 15 dias de distribuição de lanche, aos sábados, final da tarde, começo da noite, hoje, graças ao apoio de vocês, nós atendemos todo sábado. Isso é muito bacana. Né? Ontem estava aqui numa palestra que aconteceu aqui ontem à noite, num curso, e foi muito legal, porque eu comecei a ver, né, as pessoas chegarem lá no horário para a distribuição do lanche, e a grande maioria jovens. Isso é muito bacana. Né? Então, é um trabalho que a juventude, digamos assim, eu me sinto jovem, né? Embora minhas barbas brancas tenham vindo para cá, mas eu me compartilho com isso, eu tenho um monstro aqui do meu lado, e que possa auxiliar sempre a gente. Então, é essa força dessa nova galera que vem atrás, que nos ajuda e nos ampara sempre. Chega de falar, né? Vamos agora começar realmente o nosso intuito de estarmos aqui reunidos. Então, deixando que esta Ave Maria preencha o nosso ser, visualizando a figura desta Mãe Santíssima, afinal de contas, que é espírito mais iluminado que ela para receber o Divino Mestre. Este Jesus, irmão amado, que veio nos ensinar o caminho, a verdade e a vida. A esta Mãe Santíssima, no sentido do respeito que nós temos para esse ser de luz, esse espírito evoluído, a que coube a responsabilidade de parir o Mestre Jesus. E que depois, no plano maior, se encontram na grande tarefa do auxílio e do amparo àquelas criaturas que cometem o desatino de tirar a própria vida. E essa criatura maravilhosa, esta ser de luz também, é que nós humildemente rogamos por ela. Esteja conosco. E é o seu Filho, tão amado por nós, Jesus, é que a gente tem, então, a grande satisfação de trabalhar na mesma seara bendita. Somos os trabalhadores de última hora. E aqui estamos, querido mestre amigo. Aqui estamos, queridos espíritos protetores. Aqui estamos, Divino Pai, que cumpra sempre a tua e não a nossa vontade. Que assim seja. Hoje a Raquel para lá para a nossa palestra do dia. Gente, bom dia. Nós, quando estamos aqui à frente, não quer dizer, sob hipótese alguma, que saibamos mais. Mas é que sempre tem alguém que tem que expor um assunto para que nós possamos estudar juntos esse assunto. E o tema de hoje, ele é uma proposta muito interessante para que nós possamos sair daqui com ele incutido em nossa mente, no nosso raciocínio, para que possamos colocar em prática algo que nos acompanha 24 horas do dia e que, na maioria das vezes, nós estamos envoltos por uma cultura social, por uma cultura de educação, por uma cultura que sempre existiu. Não vamos nem dizer de tempos em tempos, de épocas em épocas. Não, ela sempre existiu. E nós nos deixamos levar sem pararmos para pensar. O tema é: diferenças não são defeitos. A importância de um olhar. Olha que interessante. Quem de nós sabe agir tranquilamente com a diferença? É difícil. É difícil, porque ela chega de sopetão. Ela é impulso. É o nosso impulso. Nós vemos alguém taxado, entre aspas, de diferente. Nós já temos aqueles nossos conceitos, isso falando de uma forma bonita, porque na verdade são preconceitos, a respeito daquela diferença. Só que nós esquecemos
das coisas básicas que nós aprendemos quando estamos envolvidos na doutrina espírita. Quando nós estamos envolvidos com o Evangelho de Jesus, na casa espírita, no momento de estudo, quando ouvimos uma palestra, quando lemos aquele livro tão bonito, que nos traz tanto ensinamento, mas na hora de praticar, parece que aquilo tudo foge de nós. Essa é uma realidade nossa. É de todos nós. Porque chegou alguém diferente perto, nós respiramos fundo, a gente lembra do Evangelho, a gente lembra daquilo que aprendeu no centro, a gente lembra de tudo aquilo, mas você olha para o lado, né, aquela criatura que está do teu lado, já olha para aquele taxado de diferente de uma forma diferente, não é? E nós nos deixamos levar. Por quê? Porque nós somos praticamente viciados, habituados a sermos como a maioria. E nessa questão, a maioria, mesmo não estando correta, nós fazemos questão de segui-las. É interessante isso. Nós temos que aprender a trabalhar a nossa individualidade. Se a nossa individualidade, o nosso eu, já aprendeu e já tomou consciência de certas coisas, por que nós temos que fazer igual ao outro que nós sabemos que não está correto? Nós não agimos assim. Nós vamos e fazemos igual ao outro que nós sabemos que não está correto. Por quê? Porque nós não queremos a tarja de diferentes. Isso é sociedade, gente. Isso é estarmos envolvidos e deixarmos nos levar por questões sociais. Porque, imaginemos nós, nos apavora a ideia da sociedade nos marginalizar. Então, nós seremos errados, mas seremos iguais. Nós somos errados, estamos errados, mas nós caminhamos atrás daquela fila taxada de correta. E que não é. É interessante isso. Para começar, vamos pegar a questão básica. O básico é, somos espíritos e nós não vivenciamos como espíritos, nós temos uma vivência como um ser material que possui um espírito, o que já está errado. Nós somos um espírito que, no momento, possuímos um corpo físico, um corpo material. Por diversas razões, né? Diversas, né, gente? Que também essas diversas se resumem na necessidade que temos de aprendizado, de evolução. E para isso nós precisamos reencarnar. Então, de tempos em tempos, nós carregamos um corpo físico para que nós possamos, com ele, aprendermos. Aprendermos através de provas, através de testes, através de débitos que nós temos para saldar, através de méritos, enfim. Né? Nós, como espíritos, nós somos de uma complexidade total. Por que essa complexidade? Se fôssemos massa, se fôssemos uma coletividade em termos de evolução, em termos de aprendizado, em termos de débitos, em termos de provas, seria mais simples. Mas não é isso que acontece. Somos indivíduos. Olha onde a coisa se torna complexa. Cada um de nós. Isso porque nós estamos falando de nós aqui, que estamos aqui dentro hoje desta sala da Casa do Caminho. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um grãozinho de areia perante um universo, ou menos ainda, não é? Se cada um de nós aqui já somos uma individualidade, imaginemos quando isso se torna um contexto universal. É complexo. E cada um de nós tem a sua individualidade para tomar conta,
para cuidar e para fazer evoluir. E cada indivíduo é diferente um do outro. Então, não há necessidade nenhuma de taxarmos de diferente aquele que tem uma evidência diferente. No caso, o que faz isso acontecer? É quando nós vemos um deficiente físico, é quando nós vemos um dependente químico, é quando nós vemos alguém com uma posição social tremendamente oposta, diferenciada à nossa, ou o milionário, ou o paupérrimo. Quando nós vemos aquelas criaturas totalmente capacitadas a nível intelecto para conseguir algo, ou nós vemos aquela uma condição totalmente inferior nessa questão. Essas são as diferenças que nós taxamos. E nós esquecemos das nossas diferenças. As nossas, da individualidade, que faz parte, aquela complexidade a qual nós já citamos, defeitos, qualidades. E nós esquecemos que o defeito de um pode ser um aprendizado do outro. Pode ser, não, é. Porque a nossa luta interior é aprendermos a conviver com aquele defeito insuportável do outro, a nosso ver, porque nós achamos que aquele defeito nós não temos mais, mas nós não conseguimos aceitar aquela característica, aquela situação do outro. Já é um defeito nosso. Quando nós lidamos com isso dessa forma, é porque nós temos um defeito, que se chama intolerância. Porque nós não aceitamos a diferença do outro. Sim, aquilo nos incomoda. Mas por que será que nos incomoda tanto? Não seria porque nós temos alguma semelhança e já é algo que eu quero combater em mim e eu vejo no outro e aquilo me instiga, me propicia, faz com que eu não consiga dominar e combater aquele meu lado que o outro está me mostrando, porque ele é igual a mim nesse ponto. Aí é que está. Só que talvez nós já tenhamos a consciência de que precisamos combater aquele defeito em nós. Então, aquele outro que mostra explicitamente esse defeito que nós queremos combater em nós, ele já nos incomoda. Então, existe um meio termo nessa questão para que nós possamos conviver com isso. Claro que existe. Primeiro, porque isso é um teste, para ver até onde nós estamos prontos para dominar ou abominar de vez esse defeito em nós. Então, ele está ali, nos testando. Quando nós estamos realmente convictos e conscientes de tudo aquilo que nós queremos transformar em nosso íntimo, mesmo que aquilo esteja convivendo conosco, aquela situação, aquela característica do outro esteja presente em nossa vida 24 horas por dia, já não nos incomoda mais. Mas enquanto estamos ainda vacilantes, abalados, a situação está ali, para nos colocar em teste de fortaleza, para que nós possamos ver como aquilo incomoda. Se está incomodando a nós, é porque nós também, com aquele defeito, com aquela característica, incomodamos o outro. Então, olha que interessante. É tudo um trabalho interior que nós temos que ter em relação a todas estas características. Então, não vamos taxar, olha, isso já é um aprendizado para nós, taxarmos de defeito determinada característica que o outro semelhante, aquele irmãozinho nosso tem. Nós gostaríamos de ser chamados de defeituosos, só porque temos uma característica que ainda não conseguimos combater, e não é uma característica tão evangelizada assim. Isso faz parte da nossa evolução. É simplesmente uma diferença. Gente, diferença não quer dizer certo ou errado.
Diferente é diferente. Diferente é porque não é igual. Não é porque está certo ou porque está errado. Não é nada disso. E quando nós convivemos com diferenças, o que acontece? Não existe aquela frase que diz que os opostos se atraem? Isso é natural, faz parte da natureza. Enquanto que um possui o egoísmo e o outro tem o altruísmo, enquanto um possui o orgulho, o outro a humildade, a convivência, ela se encaixa e cria o quê? O aprendizado. Precisamos conviver para que possamos trocar, porque somos diferentes. Nós não somos defeituosos, temos características diferentes. Existem características que ainda precisamos correr atrás para desenvolver em nós. Porque o espírito, quando foi criado por Deus, nosso Pai, criado simples e ignorante, o espírito foi criado com todos os germes latentes para serem desenvolvidos. Mas que germe é esse? Os germes da natureza, aquela natureza perfeita, os germes da moralidade. Fomos criados assim. Só que depende de cada um de nós fazer com que isso se desenvolva. É a rega diária. Porque senão, nós vamos deixar que tudo aquilo que faz parte de contextos materiais, de contextos sociais não tão corretos assim, abafem essas sementinhas boas e cresçam as chamadas ervas daninhas. E é isso que nós precisamos correr atrás. É essa a nossa luta interior. Desenvolver tudo aquilo que temos de bom em nós. Porque todos têm. Nesse ponto não somos diferentes. Os espíritos foram criados todos de forma igual. A maneira como que se desenvolvem é que geram as diferenças. Enquanto uns aprendem rápido e seguem o seu caminho e chegam lá na frente primeiro, outros pararam no meio do caminho, com obstáculos que não souberam transpor. Isso faz parte da individualidade. Isso faz parte do livre-arbítrio. Temos escolhas e fazemos as escolhas certas ou erradas. Mas por que escolhemos errado às vezes? Por falta de conhecimento do certo. Porque o certo, ele é natural em nós. Nós corremos atrás do correto, do certo. Mas, por falta de saber onde ele está, às vezes, nós enveredamos pelo errado ou pelo incorreto. Mas, dentro da misericórdia divina e da lei natural, que é de justiça e de amor, nós vamos conseguir recuperar isso. Depende da nossa vontade também. A partir do momento que estamos dispostos a corrigir aquilo que está errado, passar a borracha e fazer de novo de forma correta, temos todo o auxílio. Deus nos envia todos os seus emissários, todos os seus ministros para que isso aconteça. Eu costumo particularmente dizer que Deus nos envia os sinais. Nós é que não percebemos. Porque Deus é sutil. Ele é muito sutil. E nós esperamos, às vezes, que a coisa esteja pronta ali na nossa frente e nos dizendo, é isso. Não é bem assim, né? Seria muito fácil. Mas também seria meio robotizado da nossa parte, né? Seríamos robôs. Nós não teríamos a oportunidade de fazer a nossa mente pensar para correr atrás e atingir o objetivo. Nós também não teríamos a oportunidade de trabalhar a nossa sensibilidade. Aquela questão intuitiva, aquela coisa que nós temos que saber enxergar com o olhar espiritual e não com os olhos materiais. E às vezes nós somos um tanto preguiçosos e acomodados para isso. Mas nós temos que fazer despertar tudo isso em nosso íntimo. E nós somos capazes, porque somos espíritos. Nós não precisamos dos olhos da carne para enxergar.
Nós precisamos dos olhos espirituais, que muitas vezes está mais necessitado de um óculos do que os olhos físicos. Mas por quê? Porque nós esperamos tudo pronto. E detalhe, nós achamos que isso não é defeito. Tá? Não é defeito, é Deus que é injusto, que não mostra para a gente o caminho a seguir. Não, realmente, isso não é nem uma coisa nem outra. Isso é uma característica nossa que ainda nós não desenvolvemos. Só que, aí vem o defeito, por acomodação. Porque nós temos tudo para isso. Tudo! Não adianta darmos desculpa. Não adianta. E a partir do momento que, aí é que vem o interessante de tudo isso, né? Que a partir do momento que nós aprendemos a lidar com tudo isso, percebamos que primeiro nós precisamos lidar com tudo isso em nós, hein? Para depois lidarmos para com o outro. Primeiro, o nós. É a questão do argueiro e a trave no olho. Para depois nós partirmos adiante. O que acontece quando nós aprendemos a lidar com tudo isso? A nossa forma de olhar muda. E aí é que entra a importância do olhar. E aí ele se torna realmente um instrumento de validade maior para que nós possamos lidar conosco e para com o outro. Ninguém dá o que não tem. Se nós não nos conhecermos, se nós não aprendermos a lidar com tudo aquilo que nos incomoda e com o que nós já conseguimos de bom também, nós temos que ser conscientes disso. Nós não somos aquelas criaturas, nós, como espíritos, não estamos naquele patamar. Ah, eu sou um pobre, coitado, eu não sei nada, eu sou tão inferior ainda, sou tão pequenino. Em algumas coisas sim, mas tem coisas que nós já aprendemos. Porque é muito cômodo também, né, nos colocarmos na posição dos pequeninos, do que não sabemos nada, porque aí nós não vamos exigir nada de nós, não vamos fazer nada. Nem eu não sei, eu vou fazer o quê? Isso não é verdade. Isso não é verdade. Nós já sabemos sim, e podemos fazer muito. Precisamos de muito ainda, com certeza, lógico. Lógico, aí é que está o aprendizado, a troca, nós partilharmos informações, conhecimento, a vivência do dia a dia. As 24 horas do dia é um aprendizado constante. Precisamos sim, mas à medida que nós recebemos, nós doamos e assim vai. Isso é a vida cotidiana do espírito, encarnado e desencarnado. Isso é do espírito, não é da vida material. Isso é do espírito. Porque, às vezes, nós, ou o outro espírito, talvez transcorra pela vida, tanto física como espiritual, sem perceber nada. E o que adianta isso? É a chamada vida estacionada. Estacionou. Mas Deus, dentro da sua misericórdia, né, nos dá outra chance. Vamos lá. Vamos lá. Não aproveitou dessa vez? Vamos lá, tem outra chance. Vamos em frente. Vamos ver se a gente consegue recuperar o tempo. Às vezes é tempo perdido. Porque essa questão de tempo perdido ela é muito relativa. Não existe tempo perdido. Alguma coisa sempre se ganha. Acredito até que nessa questão do espírito, ele viveu uma vida toda estacionada, ele não progrediu. Pelo menos ele deve ter aprendido que ficar assim não resolveu nada. Alguma coisa ele tinha que ter captado disso daí. Não é possível. Mas ele serviu de aprendizado para outros. Olha, como ele eu não quero ficar. Como diz André Luiz, espírito sábio é aquele que aprende com a dor alheia. Ele não precisa vivenciar a dor. Ele não precisa. Isso é questão de sabedoria. Inteligente é quem aprende com o próprio erro. E não comete mais. Isso é inteligência. Agora, aquele que aprende com o erro alheio, esse é sábio. Se não deu certo para ele, não vai dar para mim. Não vamos cair nessa ilusão. Ah, para ele não deu certo porque ele não soube fazer. Não, é porque está errado. Está errado, não vai dar certo para ninguém. E eu não preciso seguir pelo caminho que ele seguiu para saber que vai dar errado. Porque eu vou me machucar. Aí é ignorância demais.
Aí já a sabedoria foi, né, toda por terra. Então, isso tudo faz com que a nossa visão modifique. A visão se amplia. E nós vamos aprendendo a trazer aquela criatura que até então, para nós, foi diferente, como um semelhante. Porque é semelhante. Gente, se nós taxarmos o defeito, a diferença, olhando só a parte externa da criatura, é algo muito pequeno. É muito pequeno. Agora, se nós taxarmos de diferentes e de defeito, olhando a parte interna, é falta de caridade e de conhecimento. Aí é pior ainda. É pior ainda. Por isso que nós temos que trabalhar em nós a questão da igualdade, a semelhança. A diferença, ela está no indivíduo e não nas características mostradas pelo espírito, mostradas pelo corpo que o espírito encarnado traz. Indivíduo é outra coisa. A individualidade que insere a responsabilidade. Somos, cada um de nós, como indivíduos, responsáveis por nós mesmos. Nós não podemos alegar que deixamos de progredir ou de aprender porque fulano, ciclano ou beltrano nos atrapalhou. Não é bem assim. Não é bem assim. Nós temos livre-arbítrio. Aí está a individualidade. Isso é indivíduo. Assumir a responsabilidade por isso. Adquirirmos a consciência do que precisamos para sair desta ou daquela situação e podermos atingir um grau de aprendizado maior. Isso é individualidade. Aquilo que passamos no transcorrer de nossas existências é individualidade. É a lei de causa e efeito. É a lei de ação e reação. Isso é individualidade. Ai, mas nós vemos situações aí em que grupo de pessoas, massas, aquelas questões expiatórias, coletivas, que é o caso de terremotos, tsunamis, enfim, essas coisas todas. Onde que tem a individualidade? A individualidade é que aquelas criaturas que lá estavam, elas foram realmente, vamos dizer de uma forma assim bem vulgar, né, escolhidas a dedo para estarem naquela situação. Por quê? Porque existia ali uma junção de individualidades precisando daquela situação. Aí vamos aproveitar. Vamos aproveitar. Aproveitemos o momento para que essas criaturas todas juntas passem por situações necessárias para a sua evolução, para os seus resgates. Mas existe ali um conjunto de individualidades. Com certeza. É essa a maneira que devemos aprender a olhar. Aí é que está. Nós soltamos comentários, às vezes, pensamentos, que são um verdadeiro desastre, né, em relação a tudo isso. Nós deixamos nos levar pelas notícias da mídia e dentro da nossa cabeça a coisa funciona assim. Não, porque o noticiário, lá, o jornal fala isso. Pronto, nós já qualificamos o jornalista que fez a notícia. Nós já achamos, porque nós entramos muito com o achar, né? Eu acho que o jornalista, eu acho que o fato que aconteceu, eu acho que quem estava inserido no fato, nós achamos tudo. Não é bem assim. Porque na maioria das vezes nós não sabemos nem como a coisa começou. Achamos. Né? O achismo é algo muito praticado por nós, sem termos a certeza. Depois, quando a história se conclui, nós vemos que não é nada daquilo que nós achamos. Mas aí, o nosso comentário, o nosso pensamento, o nosso sentimento já se espalhou. Porque isso é contagioso. Isso é contagioso.
Nós falamos, o que está do lado vai achar também. Ah, eu também acho. Ou então já apresenta uma outra opinião, a gente muda de opinião, não é verdade, você tem razão. Então, nós temos muito aquela questão de não sabermos nos recolher em ocasiões como essa e pensar realmente o que está certo, o que está errado. Vamos esperar para ver, para tecermos um comentário ou para tecermos um pensamento, uma opinião a respeito da coisa. E sabe por que nós não fazemos isso? Porque nós vamos ser taxados de diferentes. Porque nós vamos ser alheios a tudo, nós vamos ser omissos. Omisso. Essa palavra parece que ofende às vezes, né? Quando nós falamos que nós somos omissos, ela é meio ofensiva. Então nós preferimos às vezes tecermos um comentário ou uma opinião de mau gosto do que sermos taxados de omissos. Mas às vezes a omissão, ela é uma tarja também usada de forma totalmente equivocada, quando a criatura prefere aguardar o tempo para poder dizer alguma coisa ou pensar. Porque nós vivemos em uma sociedade, até questão de cultura, gente, que não aceita muito isso. Aquele que chega na frente e diz qualquer coisa é o que tem razão. Então, né, nós vamos. Mas será que isso é cristão? Jesus, quantas vezes, e era uma característica de Jesus, observar. Observar e ser o último a falar qualquer coisa. E fechava com chave de ouro. Né? Mas nós ainda não, nós somos impulsivos, ansiosos, a gente precisa falar. Não dá para ficar quieto, não dá. Porque nós temos medo de sermos taxados de omissos. Ou então uma criatura sem opinião, não pensar nada. Ah, é aquele ali? E nem adianta perguntar, porque ele ele não sabe falar nada, não tem opinião de nada. Precisamos aprender a lidar com tudo isso. Por quê? Se agirmos dessa forma, vamos ser tidos como criaturas diferentes. E vamos adquirir um adjetivo, não é? Que esse adjetivo é sinônimo de defeito. A criatura que não tem opinião. É complexo, não é? É complicado. Por isso que nós temos que ter a convicção da individualidade para sabermos lidar com tudo isso. E sabendo lidar com isso, nós vamos saber respeitar e entender o outro. Porque talvez o outro esteja fazendo a mesma coisa que nós. Esteja tentando, esteja nessa linha de aprendizado, de consciência, de saber o momento certo, de respeitar o outro que é tido como diferente, que carrega um defeito. Então, gente, é uma proposta muito interessante esse tema, para que nós consigamos mudar a nossa visão do dia a dia em relação, primeiro a nós, depois ao outro. Quem não se conhece não pode conhecer o outro. E nós somos mestres em querer conhecer o outro. Nós somos mestres, todo mundo tem um pouco, né, de psicólogo, de médico, não é? Todo mundo tem um pouquinho. Gente, isso é um pouco, isso assim, vamos dizer, não é uma culpa, entre aspas, da individualidade de cada um, não. Isso faz parte de um sistema que nós vivenciamos muito bem. Porque todos nós, que estamos vindo do século XX, e o século XX, tido como o século da psicologia, deixou isso estourar, não é? Bombou de uma certa forma. Então, todos nós pegamos um pouco o resquício do psicólogo. E todo mundo entrou nessa linha de pensamento, de raciocínio, e esse é o resultado. Não é? Ficamos com um pouquinho da psicologia cravada em nós. Tem um lado bom, tem um lado ótimo. É óbvio
Claro que sim, porque isso nos ajuda a nos conhecer. Aí que está a questão. Que nós pegamos isso para querer conhecer o outro, e não a nós. Por quê? Porque se nós voltarmos isso para o nosso interior, nós vamos descobrir coisas que nós não queremos. Não é o objetivo. O objetivo é conhecer o outro, nesse caso, e não a nós. Isso não é cristão. Então, gente, fica aí essa proposta que ela só vai servir para o nosso crescimento. E ela é muito interessante. Ela é muito interessante. É só colocar em prática que nós vamos ver o resultado. E alguém quer comentar, discordar, opinar? Eis o momento. Um de cada vez, por favor. Discordar não, Mauro. Onde já se viu? Onde já se viu? De jeito nenhum. Que isso? Eu lembrei aqui de um ditado, né, que a gente ouve bastante, e acho que até cabe, que na verdade quando a gente aponta um dedo para o outro, existem outros 4 apontando para nós. E que no dia a dia é muito mais fácil, né, a gente julgar a pessoa e omitir, né, que você também tem uma parcela de culpa no acontecimento. Mas não, é mais cômodo você falar assim, não, eu tô assim porque fulano fez isso. E você? O que você colaborou? É bem por aí mesmo. É aquela coisa, eu não tenho culpa. Se isso aconteceu, é porque fulano, ciclano, beltrano, é verdade. É bem por aí. Mais alguém? Eu tenho. Você vai discordar? Não, eu vou opinar, né? Engraçado, porque a gente se falou da individualidade, falou a respeito, né, da falta de opinião, falou das vias que as pessoas utilizam, dos meios que as pessoas utilizam para se expressarem. Hoje em dia nós temos algumas coisas chamadas redes sociais. Essas redes sociais, como se fosse um nome correto, eu discordo do termo social, né? Rede, tudo bem, social, tenho cá minhas dúvidas. E a gente percebe então que é um mundo que muito jovem, muita molecada, né? Tá lá, assim, interagem de uma maneira assim, se o cara falou, eu curti que ele falou, e ninguém expressa uma opinião verdadeira. E temendo expressar uma opinião que vá de encontro com aquela que o ídolo falou, alguma coisa, com medo de represária. E às vezes se utiliza de frases de efeito, fica no senso comum, não se expressa nada. Então eu fico muito assim, carcomido comigo, porque eu trabalho com jovens, a gente vê, eles não têm diálogo, eles não têm uma opinião formada, eles não têm uma oração, eles não conseguem formar uma oração, um começo, meio e fim. Então é difícil para um jovem se expressar, demonstrar uma opinião, porque tem muitas ressalvas por detrás. Né? Então, este olhar, né, acho que o jovem precisa começar a olhar diferencialmente para isso. Ele pode sim fazer diferença, mas às vezes ele faz uma diferença simplesmente por status. E aí como é que fica? Né? É verdade, Mauro, é bem por aí mesmo. Vemos isso. E quem não vivencia isso? Quem não vivencia isso? Aí é que está a questão da consciência e da convicção de certas questões em relação a espírito, a indivíduo, para não cair nessa questão que o Mauro fez a colocação, porque isso é contagioso. Isso é contagioso. Não é? Se acontece com os mais jovens, pode acontecer conosco também. Porque é aquela questão, eu não posso ficar desatualizado. E o jovem, ele tem uma cabeça mais atual, eu tenho que segui-lo. Então, de repente, nós temos um pouquinho mais de vivência, um pouquinho mais de idade, nós podemos nos deixar levar, sim, também. Porque senão nós vamos nos sentir os diferentes. Os diferentes. Aí a gente entra nesse contexto também e acaba errando junto. Mas aí, Mauro, pegando esse gancho, nós também não podemos, aí que vem o nosso equilíbrio, ser totalmente contra, porque também aí nós vamos ser os chatos, e também seremos diferentes por causa disso.
Então, aí entra mais uma a questão da convicção, da consciência, tudo aquilo que nós já falamos, para não cairmos também nesse outro extremo. É o equilíbrio. E como equilíbrio nós não vamos ser diferentes. O equilíbrio, ele faz parte da igualdade. Obrigada. Mais alguém, Vinícius? Professor. Bom dia. Bom dia. Aproveitando o gancho, eu trabalho com jovens adolescentes, eu sou professor, e assim, eu vejo que essa questão de lidar com as diferenças é o tema principal da área de educação atualmente, né? Só que assim, acho que nós temos que ter muito cuidado quando tocar nesse assunto, porque uma questão que a senhora falou agora, ir contra, né? O que está faltando hoje em dia, principalmente na minha área, assim, escola pública, é o ir contra mesmo. Porque o diferente... Quando você coloca não é normal, você imediatamente então eu acabo tomando uma posição social, falta de posição. Mas eu quando tem um aluno guardadinho a orelha, sabe? Para eles é normal, para eles não é normal. Eu acho que eu não ensinasse, quando eu ensinasse as pessoas de contra, eu vou estar apontando aquilo. Então, até que ponto eu posso usar esse diferente para vocês, não me colocação contra achando que é normal, que eu vou estar intolerando, não é essa questão. Às vezes é uma questão de contra, uma questão de Não, mas é isso mesmo, de não aceitar, né? É. Não aceitar, Uhum. então a forma que ele tem a religião. Eu estou organizando naquele momento, eu tenho que fazer uma coisa, não sei se é mim errado, né? Mas Uhum. é a característica que ele tem que passar por aqui. Se eu não faço ele, ó, isso vai te fazer mal, então aceitar, esse problema seu, que faz, sabe? Eu não vou estar fazendo uma coisa também. Entendo. Então, eu acho que é uma missão que a gente tem que ser bem pensada. Está muito cômodo também a falar, eu não estou fazendo questão, porque eu estou vendo, eu acho que eu falei assim, essa galera, tem outros casos que chegar para nós, mas cuidar com essa diferença é Muito complicado. Qual é o seu nome? Ricardo. Muito bem colocada a sua questão. Verdade. Mas não é correta. Ela não é correta, entendeu? Natural. Então não é normal. Aí é diferente. Aí é diferente. Mas diferente na questão. Criaturas que vivem uma situação como essa para a naturalidade. Isso não é. A questão da omissão, realmente ela está errada. Só que aonde entra quando a questão da oportunidade chegar na hora certa. Porque pode ser uma coisa tentando. Então, tem toda uma estrutura, não tem? Tem toda uma estrutura para com esse problema. Então, faz tá. Existem situações que vai te deixar dentro da situação que você vive. Mas existem outras situações tão difíceis como prefeito. É diferente.
barra como? Saber como?